Qual era o lance de Nietzsche? Depende do Nietzsche que você tá falando, porque no começo da trajetória ele tinha uma postura mais platônica e no final ele vai querer abalar com tudo. Mas eu acho que o Nietzsche, ele tinha uma postura... Você me perguntou do Osho, tem muita coisa do Osho, por todas as contradições e críticas que eu faço ao Osho, mas ele prega um tipo de heroísmo e de personalismo, de bater o pé no chão pra enfrentar as coisas da realidade, bem parecidas com as do Nietzsche. Com a diferença do Osho pagar de iluminado e tal, né? Mas o que ele via? Porque eu escuto falar sobre Nietzsche como um pessimista, sobre um cara depressivo, que via o pai do niilismo. O que ele falava? Isso é mais o Schopenhauer. E aí, de novo, né? Olha que louco. Porque falam que o Schopenhauer era um tremendo de um pessimista, mas o Schopenhauer foi o primeiro filósofo do Ocidente a dizer: a grande novidade da filosofia do nosso tempo são as filosofias indianas. E ele ficou encantado com as Upanishads e o budismo. O Upanishads é o final dos Vedas, que tem essas grandes reflexões. Tem textos de mais de 3.000 anos já falando sobre essa substância da consciência, de que a gente precisa morrer antes de morrer, e de que tentar saciar essa angústia, esse vazio existencial, saciando desejos externos, não é o caminho, que você só está tentando matar a sede bebendo água do mar. Então, o Schopenhauer, primeiro, ele foi o primeiro cara que teve acesso a esses textos, mas ele pegou uma tradução de uma tradução de uma tradução. Ele pegou uma tradução dos Vedas, que tinha sido traduzido para o persa, depois para o latim, e ele era alemão e estava lendo aquilo. Então era o subproduto da subcoisa. Mas mesmo assim ele intuiu que ali existia uma profunda verdade, e ele dizia: olha, tentando saciar desejos a gente não vai obter felicidade e paz. Isso é só para algumas pessoas que são verdadeiros pontos fora da curva, tipo os santos. Ele não via essa possibilidade de iluminação como um caminho viável, que é o que todas essas doutrinas vão dizer. Eu, você, o Caio, todos nós somos capazes desse estado iluminado. É só que a gente, na real, não quer. A diferença do Schopenhauer pro Nietzsche é que o Nietzsche vai afirmar, sim, uma beleza na vida, vai afirmar uma pujança na existência, mas nela em si mesma. Ele vai dizer, por exemplo, que o que dá o colorido à vida, o que dá sentido de viver é a arte. E que tem muito de verdade aí, né? Ele vai dizer, olha, a arte dá sentido a esse mundo miserável que a gente vive. Mas ele diz que, no fim das contas, as coisas não têm um sentido em si mesmas. Ele diz, no fim das contas, que não existe outra coisa senão o corpo. Essa é a grande mensagem dele na obra que... Eu fui ler esse livro, eu tinha 15 anos, eu quase pirei. Eu li Assim Falou Zaratustra, porque eu gostava de mitologia, gostava de zoroastrismo, e Zaratustra é o nome do profeta dessa religião. E que não tem nada a ver, o Nietzsche só pegou o nome do Zaratustra pra fazer esse livro dele. Então, ele já via que existia algo além do corpo? O Nietzsche, não. Não, quem que via, então? O Zaratustra, os indianos, o Zaratustra, mas o Schopenhauer e o Nietzsche eram materialistas, né? Ele, ao contrário, ele só via o corpo. Eles só viam o corpo, eles afirmavam categoricamente... Mas sabe que é legal? Que na Índia, como eu falei, existem inúmeras escolas de filosofia, tão antigas quanto a própria história humana, e lá já existiam doutrinas materialistas, nihilistas, tipo os Charvakas, os Lokayatas, já falando de ideias bem parecidas com o que o Nietzsche vai falar 2.000 anos depois, e convivendo ali, que é aquilo que você me falou, nossa, mas o que rolava na Índia para que tenha se produzido esse tipo de ideias e esses tipos de textos e essa vastidão de conhecimento? Olha, no mínimo havia um fomento muito grande pela diversidade de ideias, porque quando o segundo templo de Salomão foi destruído pelos romanos, os judeus fugiram para a Índia. E tinha colônias judaicas lá de antes da época de Cristo e tal, e que estavam lá até o estabelecimento do Estado de Israel. E que você podia encontrar lá. O cristianismo estava lá muito antes dos europeus chegarem, porque dizem que São Tomé morreu lá, né? E é legal, porque eles têm essa abertura para a ideia diferente. Então, quando chega lá Tomé depois foi martirizado por um dos reis, mas quando ele começa a dizer para os sábios de lá, olha, eu sigo um mestre que é uma encarnação de Deus, os caras olharam para ele e falaram, ótimo, põe ele aqui nessa lista de outros 50.000 outras pessoas que a gente sabe que são encarnações do divino, que falam e transmitem o divino através da sua boca, nessa ideia de avatar que eles têm. Então, há um cristianismo na Índia muito tradicional e muito mais antigo do que a Igreja Católica, por exemplo. O zoroastrismo, quando começou a ser varrido da Pérsia por conta do Islã, as últimas grandes colônias zoroastrianas, que é desse profeta aí, o Zaratustra, estão na Índia. A família do Fred Mercury era zoroastriana, né? São os Farsi ou os Farsis. Sabe aquele... Você já ouviu falar do Tata, um bilionário da Índia, um grupo de uma família mega bilionária? Eles são zoroastrianos, são Farsis. Mas o Nietzsche...
Mais o Nietzsche. Então, é porque você me perguntou, mas e quem que fala de para além, né, do corpo? O Nietzsche, ele afirma esse heroísmo a partir da vida em si mesmo. E mesmo que a gente experimente uma realidade ulterior, uma realidade mais sublime a partir da prática e tal, eu acho que o Nietzsche, ele nos convida... se você souber ler o Nietzsche e não achar que ele tá falando para você exacerbar o seu ego e tal, ele nos convida a sermos heróicos na nossa própria existência. Pelo menos da minha forma de ler o Nietzsche de uma forma positiva, ele vai dizer... Enquanto você está aqui, lida com o que você tem aqui da melhor forma possível. E ele vai dizer, isso é tudo o que há para existir. Eu vou dizer que existe mais coisa. Mas eu acho impressionante e... eu não acho deprimente, não. Eu acho encorajador essa ideia que ele diz de você... dar o melhor de si, ser a mais heróica forma de si mesmo. O que ele vai dizer lá no fim da vida, do eterno retorno, que é a roda de Sansara que a gente falou lá atrás. Que ele vai dizer que de um lugar de uma intuição assustadora, ele imaginava que a realidade era controlada por uma espécie de demônio que fazia a gente reviver de novo e de novo, incessantemente as mesmíssimas coisas. Alegrias e tristezas. Se esse cara não tem uns tremendos de uns sanskaras, de um material de outras existências, ou de um material intuitivo, de prática meditativa, eu não sei o que ele tem. Caramba. É que ele não teve mestre. O Caio Fábio falou aqui sobre isso. Ele disse que Nietzsche, ele quase encontrou Deus. Ele falou que quando ele viu lá que Deus estava morto, ele estava certo. Ele só não conseguiu ir um pouquinho mais além. Isso. Pra compreender a iluminação por trás disso. E você vê, porque todo mestre vai dizer assim, que sem mestre é muito difícil, sem método... Eu deixei muito frio? Não, tô falando disso. É só pra vocês entenderem, eu tô sempre em combustão. Aí eu falei, vamos diminuir, aumentar esse ar, pelo amor de Deus. Não, tá de boa. Sem mestre é muito fácil a gente pirar. Porque olha como é contraintuitiva essa coisa de iluminação. Você tá tentando operar uma parada que diga pra você que você não é você e que os seus sentidos e a sua mente, que é tudo que você experimenta da realidade, tá errado. Se você não tiver alguém muito bom e alguém que por pura graça te mostre assim, quase que aperte um botão pra uma eletricidade diferente aparecer aí, se você não tiver alguém que sabe muito bem o que tá fazendo pra te ajudar a atravessar essa ponte que é na verdade o fio de uma navalha, você pira, cara. É muito fácil. Eu não te contei, a minha primeira experiência meditativa foi precedida por um estado de pânico. Eu achei que eu tava sendo estrangulado. E quando meu mestre falou, isso é você, eu achei que eu ia olhar de olho aberto e eu tava com a minha mão. Não, era eu tentando afastar. Porque o ego é essa instância da nossa consciência que luta pela própria sobrevivência. O que é o ego pros indianos de novo, né? Que eu falei pra você que é diferente do que o Freud e o Jung explicam. O ego é essa autoafirmação de eu como uma coisa separada de todo mundo. É essa coisa em mim que luta pela minha sobrevivência com a maior quantidade de conforto, gastando a menor energia possível. É essa a instância do eu meu com o maior confortinho possível. Por isso que, quando a gente diz sofrimento é produto do ego, ainda que ele queira te fazer sobreviver com o maior conforto possível, ele também não quer mudar o que já tá certo. Ele não quer mudar o que tá estabelecido, o que tá concreto. Então ele não vai querer operar coisas diferentes porque já tá tudo lá. Então, a ideia de se iluminar é bastante contraintuitiva porque você vai matar você antes de morrer. E por isso precisa de método como ciência. Eu sempre falo, o cara perguntou ali sobre ciência empírica. Eu falo bastante disso no meu segundo livro, né, no Desperte Já, porque meditação é ciência da consciência para todos os níveis de ciência rigorosa que a gente quer afirmar. Até um certo limite. Por quê? Ciência é aquilo que a partir de um método experimentado e repetido eu vou chegar a uma mesma experiência, não importa quantas vezes eu faça. Meditação, de todas essas doutrinas, tem manual, tem contraindicação, tem efeitos negativos, tem um método de como chegar lá e tem experiência descrita por todos esses mestres que é bem parecida. A diferença da ciência dos laboratórios de misturar substâncias e dessa ciência interna é que na ciência da meditação, nessa ciência do sagrado, na ciência da mística, eu sou o laboratório, o cientista, o tubo de ensaio, a experiência, e tudo o que acontece é dentro. E até o resultado final da experiência é dentro. Porque o que as pessoas de fora podem perceber é, caramba, como o Guilherme tá diferente. Que eu te falei, né? A galera fala, o Guilherme médium e agora o Guilherme yogi. São pessoas muito diferentes. O que vocês estão vendo é o que tá fora. Nossa, de repente você começou a meditar e aí, sei lá, tua namorada começa a te dizer, nossa, você tá mais calmo, você tá mais atento. O que é isso que você tá fazendo? E você pode dizer, eu tô fazendo meditação, mas o que você tá experimentando
de extraordinário e fantástico nesse laboratório interno, é só você que pode entender. A palavra só aponta pra verdade, ela não é a verdade, né?